Como é que Taesa vai te deixar rico? Quer dizer, será que Taesa vai te deixar rico? Quanto de ações você deveria acumular para conseguir ter uma renda passiva muito alta com as ações da Taesa? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, né? Sobre a Taesa, que é uma ação que vem caindo cerca de 8% nesse ano, que tem gente mandando vender, mas também tem gente comprando, mesmo na adversidade. Bom, então nesse vídeo aqui eu vou te explicar sobre o que está acontecendo com Taesa. Eu vou fazer algumas contas para você entender como IC, somente essa ação aqui poderia te deixar muito rico. Antes de mais nada, tá? A Taesa, ela é uma empresa do setor de transmissão de energia elétrica. No setor elétrico, a gente tem empresas de geração, de distribuição e de transmissão. E presta muita atenção nesse ponto, tá? Por quê? Porque a gente vive um período de transição em modelos, em fontes de energia. Uma alta de uma demanda por fontes mais sustentáveis de geração de energia, substituindo fontes como as termoelétricas, que queimam carvão pra caramba, que não fazem bem para o ambiente, por fontes renováveis. Então, empresas que trabalham na parte de geração, elas podem ser beneficiadas com essa transição no modelo energético ou podem pagar um pênalti por conta disso. Mas quem trabalha com transmissão não vai ver tanta mudança por conta desse fator. Ainda assim, o setor de transmissão tem seus próprios desafios e é por conta disso que tem gente falando que o ideal seria vender as ações da Taesa. Aliás, vem falando desde setembro de 2022, sendo que de lá para cá, como você pode ver aqui nesse gráfico, as ações estão meio que no 0 a 0, considerando o reinvestimento de provento, num período em que a bolsa sobe cerca de 16%. Então a Taesa está indo pior do que a média. E por trás das recomendações de venda de Taesa, a gente encontra dois principais motivos. O primeiro é a perda de receita que a Taesa provavelmente vai ter até 2030. Isso é por conta dos fins de algumas concessões que a Taesa tem hoje, que são essenciais para a geração de caixa. E para quem não sabe, as empresas de transmissão de energia elétrica, elas atuam a partir de concessões adquiridas, Quando ela vence uma concessão, ela tem que fazer uma série de investimentos, tem que pagar dinheiro na frente, só que a partir dela vai receber uma receita anual, que é chamada de RAP, a receita anual permitida. E o ponto é que até agora a Taesa ainda não conseguiu arrematar em leilão uma concessão que seja grande o suficiente e com uma taxa interna de retorno boa o suficiente para suprir a demanda dessas concessões que vão acabar nos próximos anos. O que nos leva ao segundo ponto, que é o endividamento da Taesa. No começo do ano passado para cá, a dívida da Taesa aumentou em cerca de 400 milhões de reais, apesar de que, verdade seja dita, o índice de alavancagem tenha se mantido praticamente o mesmo. Só que esse índice de alavancagem é de 3,8 vezes o EBITDA, o que não é tão pouco e o que vem custando um pouquinho mais caro recentemente para a Taesa. Por quê? Porque 32% dessa dívida está atrelada ao CDI, que vem nos últimos anos bem acima da média. E um ponto importante é que no cronograma de amortização da dívida, você pode ver que tem valores grandes vencendo em 2024 e 2025. Valores que somados são bem superiores ao caixa da empresa. Ela vai ter que gerar caixa ou reter caixa distribuindo menos dividendos, ou emitir ações, ou emitir novas dívidas para conseguir seguir normalmente suas operações. Então, em resumo, A gente tem uma série de concessões finalizando até 2030 e a gente tem essa questão do endividamento. Aí você pode pensar, meu Deus, então Taesa não vai me deixar rico? Então ela não vai seguir pagando bons dividendos? Bom, será que é isso? Sobre isso que eu vou falar agora. E para isso, eu pegar essa carteira aqui de um inscrito do canal como exemplo, tá? Para contexto, esse inscrito aqui chegou a uma sessão de consultoria de investimentos gratuita com um especialista aqui do Clube do Valor, com 370 mil reais investidos apenas em Taesa. Representava cerca de 7% da carteira total desse inscrito, que no meu ponto de vista, na minha opinião, é um peso bem relevante. Embora esse cara tivesse um peso ainda mais relevante em outras empresas, como Sanepar, Unipar e Vale. Só que o grande ponto aqui é que quando a gente perguntou para esse investidor, cara, por que tu tem 7% de toda a tua carteira em Taesa e 14% em Vale? Por que tá concentrado nessas ações que, por mais baratas ou melhor pagadoras de dividendos que sejam, é uma concentração alta do patrimônio? Esse cara ele meio que não soube responder. Ele não estava tão por dentro da questão do endividamento, da questão das concessões. Disse que tinha ouvido falar que era uma boa pagadora de dividendos, mas não tinha um critério quantitativo para mostrar, Taesa é sim uma excelente pagadora de dividendos. E para ser bem honesto contigo, essa é uma situação cada vez mais comum, Sobretudo com um cara que tem mais patrimônio, que é o cara que acaba tendo que se dedicar muito ao seu trabalho. Esse cara geralmente é um empresário, ou um médico, ou um profissional de TI, já coloca muito tempo no trabalho, está constituindo família, então tem muitos compromissos com a sua família, com os seus filhos, com os seus pais. E aí na hora de investir, esse cara não consegue ter tempo e conhecimento suficiente para ter muita clareza nas decisões tomadas. E acaba investindo sem estratégia, e sem estratégia eles não têm convicção nas ações que têm e por quê. E
aí, se você por acaso é que nem esse inscrito que entende que precisa passar a investir com mais estratégia, ter mais convicção nas decisões tomadas, então eu quero te convidar para que você participe de uma sessão gratuita de consultoria de investimento. Essa sessão é basicamente 1 hora de conversa sem custo, um especialista de investimentos aqui do Clube do Valor que vai ver como você está investindo, vai te mostrar o que a gente mudaria e vai te entregar um plano com uma nova alocação. Esse tipo de sessão de consultoria acaba sendo muito bem elogiado por quem passa por ela, como é o caso aqui desse investidor que comentou com o Pedro que a consultoria foi muito boa para quem não tem tempo para focar na evolução do patrimônio. E aí, para essa semana aqui, a gente ainda tem 7 vagas disponíveis na agenda dos nossos consultores. Você pode conseguir uma dessas vagas apertando aqui no primeiro link na descrição ou no link que eu vou deixar aqui em cima, beleza? Você aperta aqui, preenche um rápido formulário, a gente vai avaliar as suas respostas e entrar em contato contigo por telefone, ligando do DDD do teu estado. Aí um especialista do Clube do Valor vai falar contigo e agendar a sua sessão, que, dicas de passagem, é gratuita porque funciona como se fosse uma primeira sessão num consultório médico. Assim como um médico muitas vezes te atende de forma gratuita uma primeira vez para entender o teu problema e ver se o tratamento é via remédio, se é via uma cirurgia ou se sequer requer tratamento, o problema que você tem. E sendo totalmente transparente, ao final da sessão, depois de entregar o plano, a gente vai te convidar para que você se torne cliente nosso de Wealth, para implementar esse plano personalizado que a gente vai criar, beleza? Então, primeiro link aqui na descrição para saber mais, enquanto eu vou voltando aqui a falar sobre Taesa. Respondendo a seguinte pergunta: esse investidor que tem 370 mil reais em Taesa, ele vai conseguir ficar rico com essa ação? Quanto que é preciso comprar de Taesa para você ficar rico com ela? Vou te mostrar como olhar isso aqui de perto e como fazer alguns cálculos, que se baseiam, é claro, numa ideia de que o futuro vai ser similar ao passado. Não tem garantia disso em investimento. Mas o ponto é que, para começar aqui, a gente teria que olhar para o dividend yield da Taesa. Aqui tem uma média histórica bem alta e recentemente ele está bem em linha com a sua média histórica. Só que a expectativa do mercado no começo do ano era de que os dividendos iriam secar ainda mais, quando na realidade não foi bem isso que aconteceu até agora. Inclusive o payout da Taesa subiu esse ano, chegando próximo a 100%. Payout é o quanto a empresa distribui do seu lucro líquido em dividendos. Mas aqui tem outros indicadores importantes de serem olhados e eu vou te mostrar eles para a nossa planilha inteligente para seleção de ações. Essa aqui é uma planilha do Clube do Valor, que tem um tabelão aí com vários ativos, você pode ordenar eles do maior para o menor: ROIC, dividend yield, preço para o lucro, margem, endividamento e por aí vai. E também pode olhar aqui para indicadores fundamentalistas de diferentes ações, como os da Taesa, que eu vou olhar agora. E aí, caso você queira acompanhar com uma cópia dessa planilha, o segundo link aqui na descrição, o link para você baixar ela de forma totalmente gratuita. E olhando para a Taesa, o que a gente tem aqui, tá? A gente tem essa empresa, de fato, pagando um dividend yield acima da média, tá? Embora ela não esteja ali nos top 10 dividend yield do último ano, ainda assim é bem acima da média. Está com preço por lucro relativamente baixo, preço por valor patrimonial bem acima de 1, um EV/EBIT alto, não está entre as mais baratas da bolsa, não vem num bom momento, numa boa tendência, mas também não é uma empresa com grande volatilidade. Seu ROI é bem razoável, mas o seu ROIC é baixo, muito por conta do alto endividamento, porém as margens ali estão tudo bem. E o primeiro ponto para entender aqui se é uma ação para ficar rico com dividendos é ver se Taesa passa numa estratégia de quem foca em dividendos. Diferentes investidores têm diferentes estratégias, mas o ponto que eu levanto aqui, a bandeira que eu levanto, é que você tem que ter uma estratégia. Diferentemente da carteira do investidor que eu mostrei, que comprou porque ouviu dizer que Taesa era uma boa e estava na dúvida se vendia ou não por conta dessas manchetes mais recentes, o que você tem que ter é um processo, um passo a passo, que te indique exatamente quais são as melhores empresas para comprar de acordo com o que você quer e, no caso aqui, de acordo com o fato de você querer ou não dividendos, beleza? A gente tem aqui os nossos critérios da máquina de dividendos, que são liquidez, consciência em dividendos e altos dividendos nos últimos 3 anos. Uma carteira formada pelas top 10 ações da máquina de dividendos teria tido essa performance bem acima da média do Ibovespa. E Taesa, nesse momento, passa nesses critérios da máquina de dividendos, embora ela seja uma das 10 diferentes ações que passam por esses critérios. Agora, será que as ações da Taesa vão te deixar rico ou não? Vamos olhar aqui para alguns dados, tá? Nos últimos 3 anos, por ação, Taesa pagou uma média de R$ 3,56 nos últimos 12 meses. Já nos últimos 3 anos, a média foi de R$ 3,94 por ação. Eu quero começar aqui olhando, tá, para carteira do investidor que eu te mostrei, que se ele tem ali cerca de 370 mil em Taesa, isso significa que, olhando para a média dos últimos 3 anos, ele recebeu dessa posição R$ 41.500 em um ano com dividendos. Seria mais ou menos R$ 3.400 por mês, o que, vamos combinar, é bem distante de deixar alguém rico. Porém, com essas estimativas da média do dividendo e considerando que esse dividendo vai continuar igual, que pode ser uma falha aqui dessa forma de fazer cálculos, se a gente quiser aqui ver quanto você precisaria ter em ações da Taesa para ter uma renda anual de R$ 120 mil, ou seja, mais ou menos 10 mil por mês,
dá para ver que você precisaria de cerca de R$1 milhão investidos em Taesa. Agora, é claro, se a gente considerar esse dividend yield menor, considerar que a Taesa vai pagar, sei lá, 80% do que ela paga hoje de dividendos, aí aumenta um pouco o valor, nesse caso aumentaria para 1,3 milhão. Porém, considerando que Taesa continue com a mesma média de dividendo, para ficar rico mesmo, e vamos pensar aí em R$1 milhão por ano de dividendo só da Taesa, nesse caso aqui você precisaria acumular cerca de vamos arredondar para R$9 milhões em Taesa, ou seja, 253 mil ações. Ramiro, vale a pena fazer isso? Bom, deixa eu te dar a minha opinião, tá? Isso aqui não faz sentido algum se você já tem esse patrimônio. Assim como mirar ter R$9 milhões de apenas uma ação em carteira, não faz nenhum sentido, a não ser que você queira ter cerca de R$100 milhões em ações. Esse negócio de ação X vai te deixar rico é meio balela. Para mim ela não faz tanto sentido, tá? Eu tive que usar aqui nesse vídeo para conseguir tua atenção, porque o time de marketing aqui, o Gleison, o pessoal que está aqui atrás do vídeo, falou: Ramiro, isso aqui dá clique. As pessoas clicam. As pessoas clicam, consigo explicar, né? A importância de ter uma boa estratégia, a importância de como fazer cálculos projetando dividendos futuros. E eu consigo também chamar a tua atenção para dizer que ter apenas uma ação é extremamente arriscado, tá? Pode dar muito ruim, você pode perder boa parte do teu patrimônio. E por mais que seja uma ação segura como a Taesa, né? Mais segura do que as outras, na média, eu já vi várias vezes ações seguras performarem muito mal. E se você colocar todo o teu patrimônio, parte relevante do seu patrimônio em uma ação, cedo ou tarde você vai acabar pagando um pênalti. Então o que eu proponho, tá, para ficar rico? Investir com uma estratégia clara para o longo prazo, pensando em retorno, mas também em risco. Uma carteira, por exemplo, com a estratégia máquina de dividendos, nos últimos 10 anos teria rendido 20% ao ano, descontado custos, descontado a inflação, teria te sobrado cerca de 9,5% ao ano. Ramiro, isso aqui vai se repetir? Eu não tenho certeza, mas sei que no longo prazo temos boas perspectivas para boa estratégia de seleção de ações. De novo, nos últimos 10 anos, uma carteira assim teria se multiplicado por 4 vezes e te daria um excelente nível de dividendos atualmente, a cerca de R$18 mil por mês. Então o que te deixa rico não é a Taesa, não é a Banco do Brasil, não é Bradesco, e sim investir em ações por um bom prazo com uma boa estratégia, colocando o tempo ao seu lado e fazendo aportes de forma consistente. Beleza? Você está alinhado nessas questões? Então o próximo passo é a gente bater um papo. Vou deixar aqui o link para você solicitar uma sessão de consultoria de investimentos com um especialista aqui do Clube do Valor. Se você quiser saber algumas ações que eu estou comprando nesse momento, vou deixar aqui o link para um outro vídeo bem complementar a esse. Era isso, um grande abraço e até mais.